O consumidor de food service consome mais ou menos vezes presencialmente do que antes da pandemia. Qual momento de consumo está em destaque presencialmente? Ele vem almoçando, o consumidor, ele vem almoçando no dia a dia em casa ou na rua? O self-service ou o fast food? Qual dos dois segmentos preponderam no consumo atual? Essas são só algumas perguntas que, se elas fazem algum sentido para você, para o seu negócio, vale a pena você assistir o vídeo até o final. Aliás, fazendo um merchan, por que não pensar que essa pesquisa, ou que as conclusões dessa pesquisa podem ser adquiridas para te ajudar no teu negócio? Se você é um operador, a aprimorar o teu modelo de atendimento, os momentos de consumo, a tua especialidade e outros elementos da experiência que você promove para o seu consumidor. Se você é distribuidor, refinando o teu próprio go-to-market de que tipo de segmento priorizar o atendimento, o que é importante para ele, etc. E se você é indústria, na minha opinião, você tem o papel de ser o impulsionador dessa cadeia de valor e, consequentemente, entender o que acontece na ponta, lá no consumo, te permite empurrar a cadeia toda de uma forma mais eficiente. Então fica aqui o convite para o vídeo e para a própria aquisição da pesquisa, se isso fizer sentido para você. Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e a gente vai falar aqui hoje sobre o consumidor no seu consumo presencial no estado de São Paulo. Essa é uma pesquisa que foi realizada por nós aqui na Food Consulting entre a última semana de novembro de 2021 e a primeira semana de dezembro de 2021, procurando retratar já mais de um ano e meio depois do início de pandemia, qual é uma situação mais realista do consumo aqui no estado de São Paulo, como mercado que representa para lá de 1/3 de todo o país e provavelmente o mercado mais competitivo, diversificado e sofisticado do Brasil. Então, vamos lá. A gente vai procurar tratar ou conduzir aqui as conclusões dessa pesquisa, não de uma forma com infográficos, slides e etc., mas a gente já fez uma síntese aí de perto de 10 pontos que, na nossa concepção, são os principais destaques dessa pesquisa. Então, eu vou compartilhar isso com você na forma de alguns bullets dessa pesquisa. Então, vamos lá. A primeira conclusão, e que talvez seja, do ponto de vista estratégico, importante para a gente saber em que momento a gente está de mercado, é 63% das pessoas daqui do estado de São Paulo dizem que nesse momento consomem presencialmente menos vezes do que consumiam antes da pandemia. É um número, a princípio, que incomoda um pouco, porque é muita gente consumindo menos do que antes, mas lembrando alguns outros vídeos, inclusive, que a gente já publicou aqui no canal, essa é uma reação absolutamente corriqueira, normal, de saídas de crises importantes. Sempre que a gente sai de uma crise importante, o consumidor manifesta sempre o mesmo tipo de comportamento. Ele reduz a frequência de consumo, olha para onde ele está gastando e fala o seguinte: eu quero consumir melhor, eu quero ter uma sensação de que o meu dinheiro valeu a pena, então eu vou selecionar, eu vou consumir em menos lugares ou menos vezes por mês, mas eu quero ir em lugares em que eu tenha a sensação de que valeu a pena. Então ele troca frequência mais baixa por ticket mais alto, por experiências de maior relevância para ele. Essa é a primeira conclusão, e que a gente está falando que o momento de consumo é um momento típico de saída de crise, onde sempre acontece esse mesmo movimento. Na sequência disso, a gente procura identificar o seguinte: em que momentos ou quais ocasiões ou momentos de consumo o consumidor tem hoje o seu consumo mais habitual, mais frequente, etc. O momento número 1, a ocasião número 1, são os almoços durante a semana. Então, 38% das pessoas dizem que o almoço durante a semana está entre os seus momentos de consumo mais frequentes, mais habituais e etc. Nenhuma novidade historicamente. É sempre esse o principal day part, como a gente chama, o principal momento, ocasião de consumo. Almoço durante os dias de semana, até porque as pessoas estão na rua trabalhando, estudando, em outros deslocamentos ou com outras atividades e acabam necessariamente comendo ou realizando refeições.
O que tem de diferente aqui? É o menor índice de almoço fora de casa que a gente acompanha nos últimos muitos anos, ou para ser sincero, em todos os momentos em que a gente fez esse tipo de pergunta. E isso, em boa parte, se deve ao fato de que a gente ainda tem situações de isolamento, situações de quarentenas, situação de trabalho remoto ainda em grande quantidade, com grande incidência, e também ainda um aspecto da falta de confiança de uma parte dos consumidores para consumir nas ruas. Então o que a gente vê hoje é ainda o almoço do dia de semana meio que como uma interrogação, dizendo o seguinte: se ele volta a ser tão importante no contexto todo das refeições que acontecem no food service, ou se ele sim vai se recuperar, mas talvez não volte a ter a mesma incidência ou ser tão importante quanto já foi no passado. Nossa visão aqui, nossa interpretação aqui é que é esse segundo caso. Há uma recuperação muito forte ainda nos próximos 1 a 2 anos do day part, almoço durante a semana, mas ele muito provavelmente não volte a ser da mesma magnitude que já foi no passado. O terceiro ponto aqui, e que ajuda a entender o anterior, é 57% das pessoas do estado de São Paulo dizem que estão fazendo refeições durante a semana em casa, e outras 16% das pessoas dizem que estão levando para o trabalho uma refeição ou um lanche que foi preparado em casa. Isso daqui dá 73% das pessoas afirmando que, ou porque consomem em casa, ou porque levam comida de casa, elas estão preparando refeições em casa para levar para o trabalho, o que, na minha concepção, significa muita oportunidade para o setor de food service de desenvolver soluções, de desenvolver alternativas, de desenvolver outras formas de atender o consumidor que, nesse momento, ainda prepara muitas refeições para o seu dia a dia dentro de casa. Isso é bastante relevante, esse índice desse momento. E até para procurar entender um pouco aquilo que a gente tinha falado agora há pouco, enfatizando o tema lá de trabalho remoto e etc., a gente encontrou 27% das pessoas afirmando que estimam que agora em 2022 elas estarão trabalhando de uma forma híbrida. Alguns dias da semana em casa, alguns dias da semana no trabalho. E a gente tem ainda outros 20% das pessoas dizendo que trabalharão em casa todos os dias. Então, entre trabalho híbrido e trabalho em casa, a gente está falando de 47% da população afirmando, ou estimando pelo menos, que em 2022 terão uma ou todos os seus dias de trabalho em casa. E o que significa, novamente, que isso muda a equação de como atender às necessidades das refeições durante o dia para essas pessoas, que pode ser atendê-las de alguma forma em casa ou atraí-las para comer no entorno de suas casas ou para se fazer suas refeições no entorno de suas casas. Então tem muita oportunidade para ser desbravada. Essa perspectiva de trabalho remoto total ou híbrido é bastante significativo ainda em 2022, fazendo até uma reflexão sobre como a gente lia esse episódio ou essa constatação há 1 ano e pouco atrás, no olho do furacão da pandemia. A gente estimava que o recuo ou que o retorno ao trabalho presencial seria mais rápido e mais, em termos de índice, seria maior do que a gente está lendo nesse momento. A questão do trabalho remoto é mais importante do que a gente imaginava hoje, é mais importante do que a gente imaginava 1 ano e meio atrás. Um outro ponto que chamou a atenção fala sobre o consumo ou as ocasiões de consumo nos finais de semana. Então, o momento de jantar no final de semana e lanche no final de semana, eles representam hoje 27 a 30% da menção dos consumidores ou das pessoas do estado de São Paulo como ocasiões de consumo frequentes hoje na sua vida. E isso significa uma constatação que, do ponto de vista prático, a gente estava sentindo, mas que numericamente está confirmado agora, que é os momentos que têm a ver com lazer e confraternização, encontro de pessoas e etc.,
essas ocasiões subiram o peso ou a representatividade dentro do mix das refeições que as pessoas fazem ou dos momentos de consumo em que as pessoas vão para o consumo no food service. O que significa que uma grande parte daquilo que a gente vê, restaurantes cheios no final de semana, lanchonetes, bares e etc., tem muita conexão com isso. O lazer e a confraternização aceleraram, enquanto que as refeições mais funcionais, mais práticas do dia a dia, o almoço de segunda a sexta, ainda anda um pouco mais enfraquecido. E aí a gente procura identificar o seguinte, ok, a gente já viu essa questão de day parts, essa questão de ocasiões de consumo, a gente procurou identificar então quais são os principais segmentos do food service aqui no estado de São Paulo, sob a ótica do consumidor. Segmento número 1, o self-service, 27% das pessoas dizem que consomem habitualmente no self-service. Isso tem em sua grande parte relação direta com o consumo mais do dia a dia. Eu tenho uma satisfação pessoal em falar sobre isso, que esse segmento número 1 volta a ser o self-service por um motivo. A gente, no ano de pandemia, no primeiro ano da pandemia e depois no segundo ano, que foi o ano passado, a gente em vários momentos falou sobre o self-service não morreu, o self-service não vai morrer, e o que a gente percebe hoje é efetivamente ele volta ao topo como principal segmento, o segmento mais habitual de consumo das pessoas, que é um sinal de que ele teve uma reconstrução, uma reconfiguração muito adequada e que muito provavelmente não é de agora em diante que ele vai perder força, que ele vai perder tração. Segundo segmento mais citado como habitual, frequente pelo consumidor, é o fast food. Ele sempre brigou entre segunda e terceira posição. Hoje eu diria que ele já se configura aqui no segundo e reflete um pouco o quanto as redes vêm com um desempenho superior aos independentes desde o momento de pandemia. Não só por conta do delivery, até porque aqui a gente não está falando de delivery, está falando de consumo presencial, mas porque as redes, de uma forma geral, elas tiveram um desempenho. Quando o mercado caiu, elas caíram um pouco menos. Quando o mercado começa a se recuperar, de 6, 7 meses para cá, elas se recuperam numa velocidade um pouco mais acelerada. O terceiro bloco é o bloco das hamburguerias, que para mim tem um comentário que é matador, que é: isso não existia 5 anos atrás, as hamburguerias não apareceriam no ranking dos 5 principais segmentos de consumo presencial. Hoje é o terceiro citado pelas pessoas, com 20% das pessoas citando hamburguerias, e com o mesmo percentual, 20%, os restaurantes orientais. E aí é interessante porque a gente está falando que uma boa parte do fast food, quase que integralmente as hamburguerias e os orientais, tem relação direta com aquele consumo de lazer, de entretenimento, de confraternização e etc. Então tem uma reconfiguração nesse momento do food service no estado de São Paulo, que é essa ascendência de alguns segmentos que têm mais aderência, que fazem mais sentido, são mais modernos e têm mais sentido para essas situações de consumo de lazer, entretenimento e tal. Mas vale a pena a gente fazer uma consideração também aqui. Para 11 segmentos, esses 4 que a gente citou agora como os principais e outros 7, 11 segmentos foram citados com pelo menos 15% de pessoas dizendo que são segmentos onde elas consomem habitualmente. Ou seja, a variedade de locais, a variedade de especialidades, de segmentos que o consumidor hoje frequenta é bastante diversificado. Então, você tem muito poucos consumidores que são consumidores de 1 ou 2 segmentos. Via de regra, o cara que consome na hamburgueria também é o cara que consome numa pizzaria, ou no self-service, ou no fast food e assim por diante. Então, no radar da gente, pensando esse mercado, a gente tem que pensar um consumidor que ele é cada vez mais plural, ele é cada vez mais diversificado. E aí a gente pula para falar sobre um capítulo final, que é a experiência do consumidor. Então a gente procurou entender do consumidor aqui do estado de São Paulo quais são os fatores que ele considera muito importantes para configurar a experiência de consumo dele. 2 aparecem absolutamente no topo. O primeiro deles, citado por 68% das pessoas, é a limpeza e a conservação dos estabelecimentos. Outra vez, não é novidade, esse é
um elemento da experiência de consumo que sempre, se ele não era o número 1, ele era o número 2, ele sempre foi classificado dessa forma. O consumidor não quer entrar ou frequentar ou voltar no estabelecimento em que ele tem a sensação de que a limpeza ou a conservação não é bem cuidada. E o segundo tópico que aparece totalmente acima do que historicamente era o status dele nessa experiência de consumo, que é o que a gente chama de preço justo. E preço justo não é preço baixo, é sensação de valor por aquilo que se consumiu, é sensação de valor pela experiência que teve. Ou seja, a relação custo-benefício está muito em evidência hoje nessa formatação da experiência de consumo. Então, vê bem, eu estou falando que o próprio sabor e aroma do que se come ou do que se consome está abaixo disso, bem abaixo disso. Ou seja, a experiência como um todo, se o preço pago por ela for entendido como legal pelo consumidor, ele classifica essa experiência como uma experiência de preço justo, de boa relação custo-benefício, e muito provavelmente é onde ele vai retornar e é o estabelecimento que ele vai indicar para as pessoas, para os amigos, para os parentes e etc. E aí, um grupo de outros 4 fatores que eu diria que, junto com limpeza e conservação e junto com preço justo, são os outros 4 fatores que compõem essa experiência de consumo. Então, como eu falei, aí numa proporção que vai de 38% a 43% das pessoas, ou seja, uma incidência bem importante também, não tão importante, mas também importante, vem na ordem: atendimento gentil e cordial, né? A questão mais do brasileiro, que é acolhedor, quente, etc. no atendimento. Depois, medidas de segurança em relação à Covid-19, até porque a gente ainda é assolado, né, por algumas ondas ou por algumas preocupações em relação à Covid. Pode não ser a população toda, mas é uma proporção ainda grande, perto de 40% das pessoas ainda valorizam as medidas de segurança relacionadas à Covid. Depois, o sabor e aroma dos alimentos consumidos, ou seja, quinto nessa hierarquia, tradicionalmente é o segundo, terceiro, e depois atendimento rápido e eficiente. Então aqui a gente vê o seguinte, olha, uma boa parte, quando a gente lê, por exemplo, atendimento de um lado, atendimento do outro, a gente está falando que isso tem uma relação direta com essa ampliação da visão da experiência. Eu não quero só comer bem, eu não quero só ir num local legal. O atendimento é super importante porque ele faz com que a experiência seja mais agradável, seja mais fluida e etc. A questão da Covid, de medidas de segurança, minha visão particular é que a gente tem mais alguns meses em que essas medidas são efetivamente ainda muito valorizadas pelo consumidor. Mas isso já está em desaceleração e muito provavelmente, quando o Covid deixa de ter o status de pandemia, é muito provável que algumas das preocupações sejam atenuadas, sejam abrandadas no consumo aqui no estado de São Paulo. E, obviamente, não dá para dizer, a gente está falando de alimentação, então sabor e aroma são atributos que sempre tem que ser cuidados, porque no final das contas, apesar de que ele quer que seja limpo e bem conservado o estabelecimento, que ele quer um preço justo, ele quer um atendimento legal e com uma segurança legal em relação ao Covid, ninguém vai para um estabelecimento de alimentação para consumir uma refeição ou um lanche ou uma bebida onde o sabor, o aroma também não agradem. Então, obviamente, o sensorial aqui fala muito alto. Para fechar essa discussão, esses componentes da experiência, esse jogo entre segmentos em evidência, segmentos em retração, etc., isso aqui sempre foi algo dinâmico. Então, não é uma novidade que seja dinâmico, mas eu diria, algumas transformações em relação a 2 anos atrás são bem importantes e têm que ser consideradas. Esse é um ponto. O outro ponto é interpretar constantemente quais são essas mudanças de hábitos, de atitudes, de percepções do consumidor. Associar isso ao seu DNA, sua proposta de valor, etc. E a capacidade de equalizar isso. Então, o que o consumidor está valorizando, está buscando ou está destratando versus o seu DNA e criar ajustes, adaptações, atualizações do negócio, essa capacidade, na minha opinião, ela é crítica para quem quiser prosperar no mercado. Não dá para ligar o piloto automático
especialmente depois de tudo que a gente passou e das novas configurações dos hábitos do consumidor. Então, espero que isso tenha sido legal. Deixa aqui tua mensagem, teu comentário ou até tua pergunta e vai ser... pode ter certeza que a gente vai responder muito rapidamente, até porque contribui com as outras pessoas que também assistem os nossos vídeos aqui no canal. Muito obrigado.